Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos mais uma vez no meu canal do YouTube, A Hora do Macabeus. Primeiramente, eu quero agradecer a todos que têm divulgado o meu canal, agradecer de coração. Peço àqueles que estão assistindo esse vídeo que se inscrevam no canal, deem o like, aperte o sininho. E também, por favor, eu peço a contribuição com o Apoia-se do Cláudio Campos. Tá? Eu peço de coração a contribuição com o Apoia-se do Cláudio Campos. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, vai estar junto do meu Apoia-se, mas é um pedido que eu faço de coração a todos. Tá? Eu estou falando esse vídeo em resposta ao meu amigo Roberto Sabino. Né? Nós fizemos um debate ontem e hoje ele fez um pedido de desculpas aos católicos, né? Dizendo que não quer abalar a fé católica, a fé do católico, e falou algumas coisas ali que eu não concordo muito. Não existe esse pedido de desculpas. Se você não abalou a fé de ninguém, não vai abalar. A fé do católico ninguém abala. Tá? O católico convicto, ele é firme na sua fé. Os católicos que saíram da Igreja Católica não eram católicos, eles eram turistas dentro do catolicismo, não conheciam a doutrina da Igreja, a história e a grandeza da Igreja Católica. Então, enfim, não se preocupe com isso. Na verdade, o debate de ontem contribuiu. O debate de ontem contribuiu com a fé católica. Os seus vídeos contribuem com a fé católica. Tá? Nada vai ser abalado. Você não está pregando nenhuma novidade. Novidade é o que eu estou pregando. O que você prega, esse apocalipse futurístico, desde a revolta protestante se prega isso. Tá? Então, assim, não é uma novidade isso aí. Então, você não está fazendo nada de novo, você só está fazendo mais do mesmo. O que outros pregaram, você está fazendo de uma forma diferente. Até porque mudou muita coisa. Por exemplo, quando eu comecei no Orkut, nesses debates, e comecei na apologia, 80% dos protestantes pregavam que após a saída de Bento XVI, João Paulo II iria ressuscitar e ser a besta do Apocalipse. Os sete reis de Apocalipse 17, na verdade, eram 7 papas, últimos papas. E Bento XVI, na verdade, era o 7º rei, e o 8º rei seria João Paulo II, e ali ele seria a besta do Apocalipse, e iria acontecer tudo aquilo que vocês pregam. Eu lembro da Raquel, a Raquel Bolinha Verde, o Ricardo, o dono de uma das comunidades lá do Orkut na época pregava isso, Roberto Pampini, o Edson, quem mais? Eu posso fazer uma lista aí de umas 50 pessoas que pregavam isso no Orkut, fora os pastores, como Jairo de Carvalho, muitos adventistas pregavam isso. Onde estão eles agora, nesse momento? Desapareceram. Por quê? Porque pregavam coisas que não iriam acontecer. Pregavam absurdos. E eu a todo momento pregando o que eu prego hoje, divulgando o Apocalipse da forma como que ele é. Né? Então eu falava a todo momento, Bento XVI, até aquele momento eu não queria imaginar que Bento XVI na verdade iria renunciar. Mas o próximo Papa vai ser um outro Papa. O Bento XVI vai sair, virá um outro Papa, não vai ser João Paulo II, a Igreja Católica continuará sendo a Igreja Católica, mas eles pregavam, assim, eram incisivos. Ali vai ser João Paulo II. Eu tenho vídeos aqui no meu canal, ali o Jairo de Carvalho pregando, aí, vai ver João Paulo II, vai ressuscitar e vai ser a besta do Apocalipse, não sei o que, vai tomar guerra. Cadê? Quanto tempo faz que Bento XVI renunciou? Então, assim, o que você está pregando, uma coisa futura, que a gente, ainda ontem você falou que a gente vai ver já Jesus Cristo, que você está colocando data, igual o Guilherme Miller fez, cara. Então, enfim, não vai acontecer. E você vai passar também, e, enfim, vai vir outro pregando também, mais um apocalipse futuro, e não vai acontecer. Por quê? Porque já aconteceu. E tá ali, as palavras de Jesus Cristo são claras, já aconteceu. Essas pessoas que pregaram aí que João Paulo II iria ressuscitar, iria ser a besta do Apocalipse, onde elas estão? Onde elas estão? Em lugar nenhum. Desapareceram. Porque pregaram mentiras.
qual é a diferença do catolicismo para o protestantismo? E aqui eu estou incluindo, assim, até porque você é desigrejado, você não tem igreja. E eu até respeito isso. Mas você faz parte dessa ideia. Tirando os preteristas, que realmente pregam a verdade sobre o Apocalipse, você ainda faz parte dessa ideia. O catolicismo é uma fé racional. O católico, ele tem a fé e a razão. No protestantismo não, é uma fé emocional. Vocês pregam a fé e a emoção. E essa emoção não deixa com que vocês preguem o que realmente está escrito. Aí vocês pregam a sola escritura, que vocês acreditam apenas naquilo que está escrito na Bíblia, né? Vocês acreditam apenas na Bíblia Sagrada, mas nem tudo que está escrito vocês acreditam. Esse que é o problema. Eu prego o Apocalipse, eu prego dessa forma porque eu prego com a razão. Eu já acreditei nesse Apocalipse futurístico. Eu também tive o meu tempo, vou dizer assim, de uma forma bem respeitosa, o meu tempo de ignorância, que eu não sabia, que eu não tinha conhecimento. Mas, enfim, a partir do momento que eu comecei a estudar teologia, comecei a ter uma fé racional, aquilo começou a ficar muito claro para mim. Eu tive a ajuda de outras pessoas que já tinham esse conhecimento. Eu também relutei contra isso da forma como você reluta. Na época eu ficava ali, as pessoas que tinham esse conhecimento me mostravam ali a verdade. Olha que Jesus Cristo pregou para aquela geração durante a destruição do templo de Jerusalém. Isso aconteceu no ano 70, temos documentos, fatos. E eu relutava contra isso porque eu tinha aquela emoção. Qual é a emoção? A magia do Apocalipse. Tem até um padre que ele falava dessa maneira: o Apocalipse é uma magia. Quando você entende, acaba aquela magia. Porque você fica tentando descobrir coisas futuras, coisas que vai acontecer. É que os Estados Unidos está se unindo a não sei quem. É que o Vaticano não sei o que está mudando o Papa. Você fica tentando descobrir aquelas coisas futuras. E quando você percebe que nada daquilo é verdade, que o Apocalipse na verdade retrata um acontecimento para uma geração, e essa geração foi a geração apostólica, aquela magia acaba. Fala, pô, tudo que eu acreditei, tudo que eu estava esperando, pesquisando, porque aí fica aquele jogo entre os teólogos protestantes, principalmente os teólogos protestantes, né, tentando ali formar uma escatologia. A minha escatologia é melhor do que a sua, eu sou pré-tribulacionista, eu sou pós-tribulacionista, eu sou não sei o quê, e ficam se rotulando a todo momento. Aí você mostra a verdade ali com a razão. Não estou falando sobre emoção. E com a razão, realmente, é difícil a pessoa aceitar. Tá? Eu sei que você está relutando contra isso, porque você já admite várias coisas. Você admite que Jesus Cristo falava da destruição do templo, do cerco de Jerusalém, mas a todo momento está tentando buscar um subterfúgio, uma palavrinha, sabe, um textinho ali para falar: não, mas isso aqui ainda falta acontecer. Não, cara, se faltar acontecer, Jesus Cristo mentiu. Tá? Eu vou mostrar aqui de uma forma racional, realmente de uma forma racional, como que a gente, né, estuda o Apocalipse, como que a gente estuda as tribulações. Olha aqui, vou pegar o Evangelho de São Marcos, simples, lá no capítulo 13. Jesus Cristo começa falando sobre o Templo de Jerusalém, os apóstolos também perguntando sobre o Templo de Jerusalém e quando o templo seria destruído, né? E aí Jesus Cristo fala: vê este grande edifício, não se deixará pedra sobre pedra que não seja demolida. Então está falando, pronto ali, destruição daquele templo que ele estava vendo. Eu vou falar de novo, aquele templo que ele estava vendo. Quando aconteceu isso? Isso está historicamente comprovado no ano 70 depois de Cristo. Teria que acabar aqui a discussão. Acabou aqui a discussão. Se Jesus Cristo está falando sobre a destruição daquele templo, e aquele templo foi destruído no ano 70 depois de Cristo, acabou aqui. Pronto. Então não tem que ficar procurando um subterfúgio emocional para falar: não, mas isso aqui ainda falta acontecer. Mas não, por quê? Jesus Cristo vai direcionar todos aqueles eventos. Ele vai direcionar para um local. Como você falou ontem ali, mas ele falou que ia ocorrer lá desgraças e terremotos em diversos lugares. Se eu falar para você,
Ontem choveu em São Paulo e em vários lugares teve alagamento. Foi em São Paulo, eu estou direcionando um local. Né? Jesus Cristo ele direciona esse local, quando ele fala: quando virdes a abominação da desolação no lugar onde não se deve estar, o leitor entenda: quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Está falando Judéia. É uma região, é um local. Ele não está direcionando para outro lugar. Está direcionando a destruição do templo na Judéia. Olha só. Então, como que você pode ver falar que isso é um evento mundial? Não é. Você está falando de diversos lugares? É diversos lugares naquela região. Tá? Isso aqui é uma fé racional. Não tem emoção aqui. É uma fé racional. Tá? Jesus Cristo continua falando: porque naqueles dias haverá tribulações, tais como as não houve desde o princípio do mundo. Então ele está falando, desde o princípio do mundo, não houve tribulações como haverá durante a destruição do templo de Jerusalém. O texto é o mesmo. E aí ele fala assim: no princípio do mundo, que Deus criou até o momento, nem haverá jamais. Então ele está falando, depois disso aqui, depois dessas tribulações, essas tribulações correspondem à destruição do templo de Jerusalém, ao cerco de Jerusalém. Depois disso, o mundo continuará sendo mundo. Tá? Vai ter perseguições, vai ter guerras, tudo. Mas como existiu aqui em Jerusalém durante a destruição do templo, não vai haver jamais. É isso que ele está pregando. E ele termina dando a cartada final: em verdade vos digo, não passará esta geração sem que tudo aconteça. Pronto, tudo. Ele falou tudo, tudo. Ele não falou metade. Ele não falou metade. Ele falou tudo. Em verdade vos digo, não passará essa geração sem que tudo aconteça. Se ele falou isso, eu tenho que acreditar. Uma fé racional. Não tem nada de emoção aqui, gente. Tá? Por isso que eu falo assim, você está se deixando levar ainda, porque muitas coisas você já aceita, você está deixando se levar, assim como muitos protestantes, pelo emocional, porque eu quero acreditar, eu quero que as tribulações seja algo futuro. É isso que você está falando. Eu quero porque quero, mas não é. Para você acreditar nisso, vai entrar naquilo que eu falei. O protestante acredita na sola escritura, apenas no que está escrito, mas nem tudo que está escrito acredita. Jesus Cristo está falando, é Jesus Cristo falando aqui. O que Marcos escreveu é Jesus Cristo falando. Ele está pregando a destruição do templo de Jerusalém, olhando para aquele templo, não é outro templo. Ele está olhando para aquele templo de Herodes, falando que aquilo tudo seria demolido. Depois ele vai falar sobre o quê? Sobre o cerco de Jerusalém. Quando? Durante a destruição do templo. E ele vai falar sobre as tribulações. Tanto que ele vai falar, rezem para que isso não aconteça no dia de sábado. Por quê? Ele está direcionando todos esses eventos para dentro de Israel. O único lugar que se guarda o sábado de uma forma legislativa é Israel. Por isso, né, estou falando naquele momento. Tá? Já estou falando naquele momento. Então está direcionando aquilo. E aí ele vai falar ainda sobre as tribulações, que vai ser tão grande de uma forma, como notoriedade, não exatamente em dimensão, mas de uma forma notória, vai ser tão grande que não haverá jamais algo semelhante. Então você pregar que vai se reconstruir o templo de Jerusalém para que seja destruído de novo, está invalidando as palavras de Jesus Cristo. Jesus Cristo pregou isso aqui. Não vai haver de novo. E aí ele termina dando a cartada final. Em verdade vos digo, não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. O que é uma geração na cultura hebraica? É um tempo entre 40 e 100 anos. Está na Bíblia Sagrada, na sola Escritura. 40 anos em que o povo de Deus ficou vagando no deserto. E Hebreus vai falar que isso era uma geração. Então, passou disso, cara, não é mais uma geração. E lá no Evangelho de São Mateus, ele começa pregando o fim daquela era. Não é o fim do mundo, como algumas traduções. Você fala que isso não tem nada a ver? Tem sim muito a ver. Como eu falo, os judeus não acreditam que Virgem Maria, que Virgem Maria deu à luz ao Messias. Por quê? Por causa de um erro de tradução.
Eles não acreditam até hoje por causa desse erro de tradução, né? Então, enfim, a nossa fé é racional. Quando São Paulo fala em Tessalonicenses, né, o mistério da iniquidade já está em ação, é racional. Ele já está falando que já está acontecendo naquele momento. Como que você vai pregar que aquilo é uma coisa futura? Ele já está pregando naquele momento. Tá? Quando São João escreve em sua carta, né, que o anticristo já estava no mundo e aquela era a última hora, ele está falando, esta é a última hora para os acontecimentos. Ele está falando, é racional. A fé católica é racional, não é emocional. O problema dentro do protestantismo é levar algo para a emoção, principalmente a escatologia. E aí você não consegue aceitar a verdade. Tudo que eu estou falando aqui é algo racional, está escrito na Bíblia Sagrada. Se você pegar documentos da patrística, vai estar a mesma coisa. Tem divergência? Tem divergência, mas se você pegar de uma forma comum, né, no comum, você vai ver que todo mundo fala a mesma coisa. Você vai pegar os escritos de Flávio Joséfo. Quem foi Joséfo? Foi um fariseu, né? Ele foi vendido, né? Ele se vendeu para o Império Romano, se vendeu, mas não deixou de ser um fariseu, um judeu que presenciou, ele viu tudo o que aconteceu. Isso é importante. Se você pegar o livro dele, História das Antiguidades, não, ali ele pegou documentos, tá? Ele se baseou em cima de outros autores. Agora, se você pegar a Guerra dos Judeus, não, ele presenciou tudo aquilo, é uma outra situação. Ele não escreveu algo que alguém falou, ele presenciou, entende? Tudo que ele escreveu é exatamente o que Cristo pregou. Fenômenos no céu, terremotos, peste, fome, tudo está escrito no livro de Flávio Joséfo. Então você não pode desconsiderar um evento histórico. Aconteceu, está registrado na história o que aconteceu. Isso é a razão. Agora, se você vai pregar emoção, realmente, aí você vai ter que desconsiderar várias coisas que Jesus Cristo pregou, falou e afirmou. Quando Jesus Cristo diz que ele estava pregando a destruição do templo, então Jesus Cristo mentiu. Quando Jesus Cristo diz que aquilo, né, tudo seria durante o cerco de Jerusalém, Jesus Cristo mentiu, então. Quando Jesus Cristo diz que o que aconteceu, né, o que iria acontecer, na verdade, durante a destruição do templo, não iria acontecer jamais de novo, ele mentiu. Né? Ou quando fala ali, ó, em verdade vos digo, não passará essa geração sem que tudo aconteça, Jesus Cristo mentiu de novo. Então a emoção ela acaba com a razão, infelizmente. Tá? Infelizmente, eu sou de uma forma diferente, eu prego de uma forma racional. Tá, okay? Então essa história de que eu vou abalar a fé católica, eu não gostei muito do vídeo, vou ser bem sincero, porque você começou a tratar o católico como um coitado que está sendo enganado. Tá? Não, quem está sendo enganado é o protestante. Tanto que é verdade que existem quantas? O Iago Martins disse que são 9 mil seitas protestantes. Tá? O Iago Martins disse isso. Nós falamos que são 30. Beleza, de 30 para 9 mil tem uma diferença. Mas por que existem todas essas seitas protestantes? Porque cada uma prega o que quer e bem entende de uma forma emocional. Não leva a razão. Tanto que cada uma tem uma Bíblia diferente. Vai lá e adultera a Bíblia da forma que quer e bem entende. Porque não aceita o que Cristo escreveu. Aliás, o que Cristo pregou e o que os apóstolos escreveram. Não aceita. Aí vai lá e modifica uma palavra, modifica um texto, ou se não arranca 7 livros da Bíblia. E cada um vai montando a sua fé de acordo com a sua emoção. O catolicismo é diferente. O catolicismo tem uma fé racional. Tá? A fé católica está firmada na coluna sustentáculo da verdade. Tá? E ali nós levamos como fonte de fé as escrituras, tradição e magistério. A nossa teologia foi feita por profetas, sábios e doutores. Então, assim, você vai falar com um católico, cara, você vai ver o conhecimento ali. O conhecimento teológico de 2000 anos. Então você não está falando com um coitado e você não vai abalar a fé católica porque você está pregando algo emocional. Então católico nenhum vai se sentir abalado por causa do que você pregou. Por isso eu falo, você contribui com a fé católica, com todo o respeito, mas você contribui com a fé católica. Você e outros protestantes também. Tá? Vocês contribuem com a fé católica. O debate de ontem contribuiu com a fé católica. O católico
pôde ver a diferença do Cris Macabeus pregando de uma forma racional e você, Roberto Sabino, pregando de uma forma emocional, como não, tem que ser, porque não, mas não pode, porque falou que ele é para aquela geração, mas não é isso, ainda falta alguma coisinha acontecer. Isso é uma fé emocional. Então o católico, quando ele vê isso, ele se firma cada vez mais na fé católica. Tá? Então assim, só respondendo esse vídeo aí que você fez pedindo desculpas, realmente não tem o porquê o senhor pedir desculpas ao católico, porque você contribui com a fé católica e nós respeitamos a sua visão. Não concordamos. Tá? Até porque tem católicos também que acreditam. Muitos católicos acreditam, né, no apocalipse futurístico. Existem esses católicos. Não vá achando que isso aí é algo meramente protestante. Não é. Tem católicos que também acreditam nisso. Mas hoje a maioria tem uma fé racional. Tá? Então, não precisa do pedido de desculpas, o católico não precisa disso, tá? Muito pelo contrário, nós agradecemos a contribuição que tanto você como outros protestantes deram para a Igreja Católica. E aí o seu vídeo, eu quero que todos assistam o seu vídeo, porque vai ficar registrado. Eu estou falando que o que você está pregando não vai acontecer. Assim como quem pregava lá que João Paulo II iria ressuscitar depois de Bento XVI, ia ser a besta do Apocalipse, naquele momento eu falava, gravem isso, porque não vai acontecer. Eu estou afirmando. E o que você está pregando, eu já falo, não vai acontecer. O que Guilherme Miller pregou, não aconteceu. Não vai acontecer. Porque Jesus Cristo aqui falou, o que eu estou pregando é sobre a destruição do templo, o cerco de Jerusalém, e vai acontecer nessa geração. Acabou aqui o problema. Não adianta querer ficar arrumando outros problemas, que o nosso problema hoje é simplesmente passar por esta vida como errantes nesse mundo, como testemunhas de Jesus Cristo e receber, né, no final de tudo, receber a ressurreição dos mortos como a recompensa. Tá ok? Paz e bem a todos. Amém.